Olá, hoje eu quero mostrar para vocês essa cobertura colorida, alegre e bem diferente que a gente fez aqui no bairro Bela Vista. E é uma cobertura que poucas a gente tem a oportunidade de mostrar por completo, assim, no vídeo inteiro. Então eu queria mostrar que é um apartamento que, além de estar pronto, reformado, ele também está à venda aqui no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Começando então pela cozinha, aqui eu tô bem na porta de entrada. Eu quero fazer um vídeo mais longo para mostrar todos os detalhes para vocês. Então aqui é a porta de entrada, aqui é a cozinha. A ideia do proprietário não foi fazer a cozinha aberta, foi fazer a cozinha fechada mesmo, até em função dos gatos, que ele tinha 3 gatos. Mas olha como ficou funcional. A gente deslocou essa porta que tinha, ela era aqui no canto, a gente deslocou para cá para ter um acesso melhor aqui para a área de serviço. Então a gente economiza espaço e fica com uma bancada contínua bem grande aqui na cozinha, uma cozinha de 8 metros quadrados, que não é grande, mas olha como tem bastante espaço de bancada. Além disso, ela é toda colorida aqui, né? A gente tem um revestimento mais avermelhado na parede, aqui o acabamento da marcenaria em verde, assim como a área de serviço, mas deixa eu mostrar primeiro aqui a parte da cozinha. Olha que interessante, a gente fez a mesma bancada, utilizou no rodapé, que dá mais resistência para o móvel, tem uma base de apoio, e também combinar, né, o acabamento que é um quartzo branco. Então aqui na cozinha a gente tem, nesse canto a gente concentrou a geladeira. Para ter uma abertura melhor da porta, a gente deixou esse espaço aqui com uma despensa para alimentos, né? Então a porta consegue abrir aqui, porque ela fica um pouquinho mais recuada, ó. Então a gente tem uma abertura bem livre, principalmente para conseguir puxar essa gaveta aqui, ó. Quando a porta não abre toda, ela fica assim, geralmente tranca a gaveta. Então uma dica importante para quem também está montando a casa, ó, até vou deixar assim, se a porta abrisse um pouquinho só, essa gaveta ia pegar aqui, não ia abrir, né? Então uma dica boa para quem também está montando apartamento, fazer esse recuo na lateral, deixar uma despensa. A gente fez gaveteiros, um espaço bem estreitinho que dá para aproveitar bem. Aqui, que nem eu comentei, a bancada de quartzo branco, né, uma bancada bem bonita. E a gente tem 2 tipos de revestimento, aqui um mais begezinho, neutro, cinza, e aqui esse revestimento mais avermelhado. Vocês podem ver também que a parte de cima aqui é com vidro canelado, já está com coifo instalado, os eletros. Aqui na bancada, ó, a pia fica de frente para a janela para ter bastante claridade. Aqui essa torneira também é bem funcional, porque ela tem uma parte móvel, então dá para mudar o tipo de acionamento dela e ao mesmo tempo dá para acessar todos os cantinhos aqui para limpeza, né? Inclusive aqui é a calha úmida que a gente chama, que dá para botar os pratos, talheres, dá para mudar os acessórios até se a pessoa quiser botar louça. Outro detalhe interessante aqui é o rebaixo italiano, né? Um rebaixo um pouquinho mais discreto, a gente faz na bancada, né? Então não fica aquela aparência mais grosseira que geralmente o pessoal fazia mais antigamente, né? Aqui já tem a lixeira embutida também. E aqui tem uma gaveta, essa gaveta eu tava vendo antes, mexendo. Um gavetão aqui de 70 centímetros de largura. Olha como dá para guardar bastante coisa aqui na gaveta. Sistema de amortecimento. Então aqui as gavetas não batem, assim como as portas também. Eu sempre prefiro fazer gaveta, porque olha como é prático, ó. Em vez de acessar o fundo do armário, olha como fica escuro, geralmente o fundo do armário. Mas quando a gente traz gaveta, olha como toda a parte interna fica bem iluminada e a gente não precisa se abaixar, né? Então, se fosse uma porta, a gente teria que se abaixar aqui e ir até o fundo, né? Para pegar os alimentos assim. De novo, até vou mostrar. Olha, dá para ver bem como a iluminação chega até o final da gaveta. Então todo espaço aqui foi aproveitado, né, dentro dos armários. Aqui a gente tem as portinhas basculantes, também com sistema de amortecimento para não bater. Vidro canelado, elétrica, hidráulica foi feita toda nova, os fornos. Aqui deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Mais os armários que foram aproveitados. Então aqui quando tem porta é um pouco mais difícil de acessar mesmo, né? Mas uma questão de escolha até para aproveitar o canto ali. Então nem sempre dá para fazer gaveta em tudo.
coifa eu já mostrei, a cortina, né, para dar uma privacidade. E aqui a área de serviço também ficou bem interessante, porque a gente colocou espaço para as máquinas lava e seca ficarem lado a lado e numa altura confortável. Ela deve estar aqui 1,50 m essa altura aqui. E olha como fica prático, dá para botar aqui os produtos de limpeza e aí acessa aqui a gavetinha e já joga aqui por cima. Então não ficou nem muito alto nem muito baixo. E também a máquina, a gente acessa aqui, fica numa altura bem confortável, em torno de 1 metro, 1 metro e pouco. Então aqui também sistema de amortecimento nas portas para não bater. O que muita gente esquece também é de fazer aqui um espaço para escada, vassoura, rodo. Então a gente faz um armário às vezes mais altinho. Esse espaço mais alto é justamente para guardar esses produtos e não ficarem espalhados pela casa. Aqui, claro, não está 100% organizado, mas ali é o espaço para vassouras. Olha como cabe uma escada grande aqui. Essa é uma escada com 1, 2, 3, 4 degraus, né? Para um apartamento tá ótimo. E a gente aproveitou todo esse espaço da área de serviço e deixou uma área de serviço bem diferente. Aqui não tem tanque, então ficou esse espaço aqui livre. E esse que era um banheirinho de serviço, ele foi transformado em mais espaço de armários, que até estão vazios porque o apartamento não tem ninguém morando, tá à venda, mas tem bastante espaço aqui. Então, aqui é um detalhe legal que vocês vão ver em outros apartamentos também que a gente faz. Deixa o registro escondido dentro do armário, porque aí dá para usar um registro também mais simples. Agora vamos para ver a sala, né, que é a parte mais legal. A gente está só vendo a parte de serviço. De novo aqui a cozinha. Aqui o hall de entrada, a gente fez um papel de parede tipo linho, né? Ficou bem bonito com a textura. A iluminação dá um destaque, né, para esse espaço. E vocês vão ver que todo esse espaço aqui do andar de baixo a gente instalou um piso vinílico. Então ele estava todo nivelado, não tem nenhum desnível. E aqui, interessante na sala, ó, a gente tem vários tipos de iluminação diferente. Então uma iluminação mais baixinha aqui nas prateleiras, para deixar um clima mais aconchegante, assim como da mesa de jantar. Tem a iluminação geral. Olha como ilumina bem esse tipo de iluminação. Eu sou fã desse tipo de iluminação linear. E depois a iluminação aqui nos nichos que vão ser para os gatos, né? Na verdade, o antigo proprietário, o proprietário tem 3 gatos. Então a ideia dele foi fazer algo que os gatos pudessem circular aqui livremente também. Então a ideia era fazer, deixa eu mostrar desse lado aqui, então aí dá para ver melhor. Aqui a mesa de jantar, ali na parte de cima, ó, bem nesse espaço, é onde o gato pode circular. Na verdade ele acessa por aquela prateleirinha ali no meio e depois vai subindo e pode fazer todo esse caminho. O legal é que eu tinha mostrado até o piso vinílico, né? Aqui já tem o ar central. Como é um espaço bem amplo, aqui a gente preferiu utilizar um ar central, então ele joga ar para todos os lados aqui e fica mais discreto, né, na decoração também. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um espaço que é uma sacada que foi incorporada também no apartamento. Aqui legal que não tem vizinho tão próximo, né? Então tem uma vista um pouquinho mais livre aqui no apartamento de frente. Então aqui a sala de novo. Aqui a ideia do apartamento é ele ser mais colorido, mais contraído. Então vocês vão ver várias cores diferentes ao longo do apartamento. Então aqui o espaço que dá para fazer um espaço de leitura, né? A gente deixou também alguns móveis aqui que não são, que são mais umas decorações que a gente trouxe, alguma coisa do cliente, mas alguma coisa que pode ficar junto com o apartamento para quem quiser comprar. Aqui também tem uns detalhes bem delicados, móvelzinho com palhinha, também aquele móvel no canto. E os tons são coloridos, mas não são tão enjoativos, né? São tons mais neutros. Esse quadro aqui é da Galeria Delfos, de Porto Alegre. Também bem bonito, a gente colocou para não ter a TV aqui. Se a pessoa quiser, tem a espera para TV já no apartamento. Vou mostrar aqui de novo. E para cá, o hall de entrada, ali estou eu, o hall do quarto, da suíte. Então para cá a gente tem um banheiro social,
que tá faltando ainda instalar o espelho, deve chegar agora na próxima semana. Esse banheiro eu já mostrei bastante no Instagram, ele tem uma cuba mais orgânica, que é da Daniele Drummond. A torneira da Alexa tem um design bem diferente, e olha como ficou bem alinhado aqui. Eu falo que quando a água escorre bem direto no ralo, é sinal que o arquiteto fez bem feito o projeto, né? Às vezes a água escorre para cá, para lá, fica muito curto, e aqui cabe certinho uma mão embaixo. E esse design, olha como um design bem slim, né, na torneira. Aqui ainda tem mais tipos de iluminação, deixa eu ligar aqui. Tem iluminação nos nichos, não é nichos, né, prateleiras. Tem iluminação ali dentro do box, e tem a iluminação central. Eu sempre acho legal ter 3 tipos de iluminação, porque aí a pessoa consegue... Agora foi. Porque aí a pessoa consegue dosar, né, uma iluminação geral, uma iluminação média e uma iluminação mais baixa. Aqui o nicho a gente faz no mesmo porcelanato, até para ter menos recorte. Então uma peça inteira aqui e depois uma peça inteira daqui para cima. E realmente a gente só tem um pouquinho de recorte ali na parte interna, então menos rejunte, fica mais bonito. Aqui também foi combinado todos os acabamentos preto fosco, né? Nos metais, o espaço para o papel higiênico também bem bonito. Para cá a gente tem o banheiro da suíte, que também é colorido, todos os ambientes aqui são bem coloridos. Também os metais preto fosco, a mesma torneira que a gente tinha no outro banheiro. Olha como fica bonito. Pena que não chegou o espelho ainda, mas eu estou aproveitando para já fazer o vídeo aqui e mostrar. Vários tipos de iluminação aqui, ó. Essa iluminação baixa acaba também ajudando a destacar o relevo do revestimento que a gente utilizou, que ele imita uma costela de Adão. Então, olha como fica aconchegante essa iluminação, inclusive para banheiro, né? Muita gente não faz uma iluminação mais baixa para banheiro, mas eu acho bem interessante. Então, deixa eu tentar recuar para mostrar melhor. Aqui estamos na suíte e para cá temos um armário que também foi aproveitado atrás da porta. E esse armário aqui é bom para guardar roupa de cama, né? A gente tem aqui ainda travesseiros, alguns itens, e esse puxador também bonito, né? Então, tem um armário um pouquinho não tão fundo, então não é tão bom para roupas, mas mais para roupas de cama. Então, entrando aqui de novo no quarto, a gente tem o mesmo piso vinílico, que segue essa continuação. A gente fez uma cama queen size e uma cabeceira ali toda com ripado em MDF. E como a gente queria deixar esse quarto bem livre, ficou com uma poltrona de leitura lá no canto. E esse armário que vocês estão vendo em frente à cama, ele é um armário para guardar mais calçados, né? A gente não quis fazer um armário muito profundo aqui, para não perder esse espaço de circulação, deixar uma circulação boa aqui. Então esse armário ficou decorativo e serve para guardar bastante calçados aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas aqui para guardar calçados. E olha como ficou aconchegante, né? Tem um verde mais clarinho aqui. A gente tentou usar o mesmo verde da marcenaria. Uma poltrona para leitura. Aqui é interessante ter uma iluminação também, né? Quando a pessoa vai ler. E aqui a sacada integrada. Mas a gente tem uma sensação bem ampla desse quarto, né? Até pelas cores, combinação. Todos os elementos que se repetem aqui dentro desse quarto. A iluminação também com uma palhinha, que a gente vai ver em vários ambientes aqui do apartamento. E por fim, a gente tem o ar-condicionado. Aqui eu acho legal o ar-condicionado também quando ele joga o ar para o maior sentido aqui do vão, né? Então o quarto é maior nesse sentido e justamente o ar-condicionado joga o ar nesse sentido para climatizar de uma maneira melhor, né? Não concentrar o ar em um espaço. Se o ar fosse nesse sentido, o ar ia acabar se concentrando e não indo, né? Não circulando tão bem pelo quarto. Ali eu não mostrei, mas também tem as cortinas para dar privacidade, já foram instaladas. E aqui o closet,
que também ficou bem amplo. A ideia foi fazer até 100 portas, porque não ia ter profundidade em função dessa janela, que é muito grande, né? Então a gente não ia ter profundidade, a gente preferiu deixar o closet aberto. Então aqui, legal que a gente tem cabideiros com diferentes alturas, justamente para guardar vestidos mais longos, de inverno. E aqui, desse lado, os cabideiros um pouquinho mais curtos, né? Calceiro, cabideiro e aqui bastante prateleiras, além das gavetas. E aqui a gente deixou um espaço para fazer também uma penteadeira, já tem uma tomada ali, 2 tomadas na verdade. E aqui o ideal é colocar um espelho e utilizar isso aqui como um espaço de penteadeira mesmo, né? Colocando uma poltrona aqui de aproximação, uma poltrona que encaixa embaixo desse vão. Agora vamos ver o segundo andar, aproveitar, sair, dar uma última olhada aqui na parte de baixo e agora eu vou mostrar a parte de cima para vocês. Essa escada também de madeira, o cliente preferiu manter, foi toda lixada e restaurada, então tá com acabamento também novinho. Esse tijolinho também traz um aconchego, né? Olha o trabalho que foi para instalar isso aqui, além de ter que ser, como ele é um pouquinho poroso, ele foi todo protegido durante a obra para não ficar com nenhuma sujeira, nenhuma mancha. E muitos dos recortes que vocês vão ver aqui, o próprio azulejista acabou endireitando para não ficar frestas, né? Ele é um revestimento que é para ser irregular, mas foi mais lixado aqui os cantinhos para não ficar frestas e buracos aqui, né? Muito grandes entre um acabamento e outro. Aqui no segundo andar a gente tem mais uma suíte, uma sala, um escritório e o terraço. Deixa eu mostrar primeiro essa suíte aqui, que ficou muito legal, principalmente porque ela tem um espaço de relaxamento. Ali no fundo vocês vão ver, tem uma banheira de imersão, o box e a parte do vaso que fica um pouquinho mais separada ali do quarto. Então deixa eu mostrar aqui de novo a parte da entrada. Essas portas também foram todas adesivadas, então são todas novinhas. Aqui a gente tem um temático cor diferente, né? Um azul mais... Como é que eu diria esse azul? Um azul mais... me fugiu a cor agora. Mas ficou bem bonita na decoração, né? Porque não é um azul cansativo. E como a gente tem um espaço de banheira ali no fundo, a gente acabou utilizando um revestimento de porcelanato, né? Porque o vinílico pode ir em áreas molhadas, mas não é o ideal, né? Receber muita umidade. Então aqui a gente tem um porcelanato diferente, ó. Ele tem os desenhos, fica bem bonito na decoração também. E deixa eu mostrar para cá também, que eu concentrei muito. Aqui o quarto, aqui os armários, que ficam discretos aqui. Então tem bastante espaço de armário. Esse puxador bem bonito também. E ali a gente tem uma textura de cimento queimado, então a gente quebra um pouco a textura frio com quente, né? Os detalhes em palha também na iluminação. Aqui outra iluminação. A luz é um pouquinho mais quente. Iluminação linear aqui para iluminar bem dentro dos armários. Então vocês podem ver que essa luz acaba entrando bem dentro do armário aqui. Então quem mudar para cá não vai precisar fazer praticamente nada, porque já está tudo pronto, instalado. Aqui a cama já tem tomada do lado da cama, já tem iluminação. Ali o espaço de estudo, escritório, enfim. Dá para estudar tranquilamente aqui. Ali a banheira. Olha como tem aqui 3 tipos de iluminação. Deixa eu ver se eu consigo testar. Ó, iluminação geral, que eu deixaria quase sempre apagada. Iluminação ali no cortineiro. E essa iluminação da arandela. Opa! Deixa eu ver aqui. A iluminação aqui. Acho que é pro outro lado. Aqui, agora deu. Então a iluminação ali, arandela. A banheira de imersão bem grande, essa banheira. Talvez não dê para ver tão bem no vídeo. O box que segue o mesmo revestimento, inclusive com ralinho oculto. E a gente combina aqui de novo os metais pretos com o box. E aqui o ralo que a gente praticamente não vê porque ele está no mesmo padrão do acabamento, né, do piso.
E esse revestimento a gente também repete ali na parte da cobertura externa. E aqui a parte do box, a parte do vaso que a gente deixou separado. Então, fica um espaço mais reservado aqui do que esse espaço que fica bem mais... já fica integrado com o quarto, né? E como ele fica integrado, o quarto fica mais amplo também. Imagina se fosse fechado, esse quarto ficaria um pouquinho mais sufocado, assim, ele fica bem mais aberto. Então, de novo, espaço escritório. E agora vamos ver esse espaço da sala, que aqui qual era a ideia? A ideia de ter umas cordas aqui também para, enfim, dar um pouquinho mais de ar de casa. A ideia era para proteger também dos gatos, para não ficarem acessando a escada aqui, né? Então tem essa proteção. E aqui a gente utilizou outras cores diferentes, né? Também uma textura que a gente utilizou na parede. Talvez no vídeo, não sei se dá para ver tão bem, tanto na parede quanto no teto. Iluminação também de palhinha, que a gente repete em vários ambientes. Aqui, a ideia é ter um banco sofá, banco tipo cama, na verdade, para a pessoa poder ver. Deixa eu ter que vir para o outro lado para mostrar melhor. Para justamente a pessoa poder ver. Aqui tem um projetor, agora eu vou conseguir explicar melhor. O projetor desce aqui, então dá para ver um filme meio que sentado, deitado nesse espaço. Então aqui ó, dá para ver melhor, visualizar. Olha como fica um espaço aconchegante. Aqui a ideia é ter uma cervejeira, que obviamente a gente acabou não colocando ainda. Então a pessoa pode ver a sessão deitada e aqui tem as cortinas, né, para fechar, isolar completamente a área externa e ter bem mais privacidade, bastante silêncio aqui para ver o filme. Então a outra sala, além da sala de baixo, essa aqui seria uma sala mais de cinema, de repente para passar o final de semana aqui vendo Netflix. E por fim, ainda tem mais dois espaços, mas esse é o espaço escritório, 18 metros quadrados, que pode ser convertido num quarto, né, se a pessoa precisar mais de um quarto, porque é um espaço bem grande. Já tem bastante marcenaria instalada também. Aqui dá para botar um sofá ou uma própria poltrona que a gente botou para leitura. E olha como realmente é um espaço bem amplo. Esse canto aqui ficou como um depósito, mas pode ser transformado num banheiro, num lavabo. E já está com as cortinas instaladas. De novo, vários tipos de iluminação. Então tem uma iluminação mais geral aqui para estudo. Uma iluminação mais baixinha, eu digo intermediária, essa pontual. E iluminação nos cortineiros também, que dão destaque. E agora deixa eu mostrar para vocês essa parte da área externa, que também eu tinha comentado, né? Eu utilizo o mesmo revestimento que a gente utilizou ali no espaço da banheira. Aqui o interessante é que é um espaço, eu não vou me lembrar agora se são 30 metros quadrados, 20 ou 30 metros quadrados, mas um espaço bem grande aqui, que dá para fazer inclusive uns dois ambientes diferentes. Ali um espaço mais para sentar, relaxar, daqui a pouco um espaço com rede, e aqui um espaço mais junto da churrasqueira, né, para fazer o churrasco, receber os amigos. Então, o legal é que é uma cobertura que tem esse espaço que não é um corredorzinho, né, ele é um espaço bem amplo aqui, bem largo, e que já foi feito todo novinho. Deixa eu mostrar aqui de novo. Olha como ficou interessante. Tem uma bancada de apoio desse lado, aqui a churrasqueira e aqui a pia. Aqui os revestimentos que a gente manteve até em função do padrão da própria construção do prédio. Para cá a gente usou uma vegetação e a gente usou o piso até para demarcar esses dois tipos de espaço, né? Um espaço, de novo, mais de churrasco e um espaço mais de estar. Aqui a ideia era colocar uma rede, ainda uma iluminação. Dá para incrementar ainda mais esse espaço para ficar ainda mais bonito. E esse aqui que eu acredito que é praticamente o xodó da casa, por combinar perfeitamente as cores aqui, ser algo realmente diferente. A gente tem um tom mais rosa, um tom mais caramelo e um tom mais terracota, eu diria, tudo combinando com um piso de madeira. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Espero que eu consiga ter mostrado assim
tantas mudanças, tantas transformações que a gente fez e como ficou um apartamento diferente, né? Colorido, alegre. Eu digo que é um apartamento descontraído, né? E que trouxe esse ar um pouquinho mais de casa, em alguns detalhes, nesses pendentes, nos acabamentos tijolinhos, que dificilmente a gente vê em outros projetos por aí. É isso. Lembrando que essa cobertura está à venda aqui no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Então, quem quiser mais informações, vou deixar aqui meu WhatsApp. É isso. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.